Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro, nós estamos na 27ª semana do Tempo Comum. Hoje também celebramos dia de São Francisco de Assis, tão importante na nossa vida, de nossa igreja, fundador da ordem franciscana. Então ele é um marco, um símbolo de nossa fé. Assim como ele soube despojar de tudo aquilo que ele possuía e viver intensamente a palavra. E o evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 10, versículo do 35 ao 37. E diz assim: Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Abaixou-se e fez curativo, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, como eu falei no início, hoje, dia de São Francisco de Assis, aquele que realmente deu a sua vida, dedicou a sua vida ao projeto de salvação de Cristo Jesus, onde se despojou de tudo que ele tinha, de tudo que ele possuía, da fortuna que seus pais tinham, e foi viver a vida junto com os animais, viver daquilo que ele, da sua palavra, do exercício da sua fé. E hoje, no evangelho de hoje, celebrando o dia de São Francisco de Assis, Jesus nos coloca mediante a uma pergunta de um homem que queria colocar Jesus em dificuldade. Pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. Ou pergunta difícil para todos nós também. O que devemos fazer para ter essa vida eterna?
Aí Jesus manda o que diz a palavra. O que diz a palavra de Deus. O que está escrito na palavra de Deus. E ele disse tudo o que estava escrito. Como você lê? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Às vezes nós temos essa dificuldade também, de saber quem é o nosso próximo. Quem é aquele que eu devo ajudar? Quem é aquele que eu devo socorrer? Então, Jesus conta essa parábola do bom samaritano, daquele aonde encontrou. Ele faz questão de colocar que um homem foi assaltado, roubaram tudo, espancaram, deixaram ele quase à morte. Passou um sacerdote, virou do lado, passou um levita, duas pessoas que conheciam de ponta a ponta a palavra de Deus, conhecia todos os mandamentos, mas não conseguia vivê-lo no seu dia a dia. Então aparece um samaritano que era considerado uma pessoa, um ateu, aonde não tinha nenhuma crença, nenhuma fé. Mas esse samaritano, olhando para a situação daquele homem, teve compaixão. Essa é a grande dificuldade que às vezes nós temos, de ter compaixão com aquele que sofre, com aquele que tem dificuldade, com aquele que passa necessidade, muitas vezes. E ter compaixão é fazer aquilo que esse homem fez, esse samaritano fez. Desceu do seu cavalo, ajudou aquele homem, limpou suas feridas, colocou de novo em seu cavalo e levou até uma pensão. É fazer do problema do outro, ter compaixão, o seu problema. Você passa a dividir, a partilhar o problema alheio, como também sendo um problema seu. Isso é ter compaixão. O resto é ter dó e não é compaixão. Depois que Jesus contou toda essa parábola, esse homem deixa ainda esse viajante a uma pensão para que cuidassem dele, deixa dinheiro para pagar as despesas, e se tivesse alguma coisa a mais, na volta ele acertaria. Aí Jesus pergunta: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o homem responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: vai, faz isso, a mesma coisa, e você terá a vida eterna. Então, meus irmãos, hoje, quando nós olhamos para tudo o que fez São Francisco de Assis, olhemos para tudo o que ele fez, realizou, e olhando essa palavra que Deus hoje nos fala, essa é a melhor forma de nós termos a vida eterna. Ajudar todos aqueles que necessitam. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de ti.